Senador Cristóvão com a palavra. Senhor presidente, eu pedi para falar depois da última pessoa da mesa e antes da próxima, porque estamos tendo uma reunião, uma sessão importante na Comissão de Relações Exteriores e já estão cobrando a minha presença lá. Mas eu não poderia deixar de vir aqui pela importância desse tema que nós estamos discutindo. É um tema de transcendência para o Brasil dizer que Brasil ele quer para o futuro. Eu gostei muito da fala da Esté, quando ela lembra que a gente não pode votar aqui conforme a maioria da população manifesta. Porque se fosse por aí, a gente fechava o Congresso, porque eu acho que a maioria hoje votaria a favor de fechar o Congresso. É um sentimento nacional. Mas fechar o Congresso significa impedir a democracia funcionar plenamente. Porque a democracia direta, em que as pessoas votam e decidem sem precisar de passar pelo filtro de um Congresso, ainda não existe. E, senadora, dificilmente vai ser eficiente democraticamente, porque a pesquisa de opinião e a votação online reflete o sentimento da população naquele instante. Não tem a perspectiva de longo prazo. Como eu disse, hoje, se colocar em votação fecha ou não o Congresso, deve passar, mas seria ruim para o país. Essa casa é a casa da reflexão das consequências das leis que nós decidimos. Por isso, tanta comissão passa cada lei, senão bastava ir para o plenário de uma vez. São as reflexões que a gente tem que fazer. Eu entendo perfeitamente aqueles que, por vingança, que é um sentimento que cada ser humano tem direito a ter, quer pena de morte, quer punir menores infratores. Eu entendo perfeitamente esse sentimento, mas a sociedade não pode avaliar as suas coisas e tomar decisões com base na vingança, no sentimento de vingança. São outros sentimentos que devem prevalecer. E nesse sentimento, eu sou radicalmente contra a redução da penalidade penal por 3 razões. A primeira porque é insensatez, e a maneira que eu digo, refletindo o que vocês falaram aqui. É insensato achar que isso vai reduzir a violência. É uma grande besteira. Esses meninos que estão cometendo crime hoje, eles estão se lixando se vão ser presos ou não. Na cabeça de alguns deles, a prisão é até uma glorificação dele diante da sociedade. Eles se fazem adultos pela prisão. Eles estão ali, alguns por alguma perturbação mental, obviamente, algum desvio do padrão que os leva à violência. Mas a grande maioria é por algum vazio existencial, por alguma necessidade, e aí, por algumas circunstâncias que levaram ao crime ficar violento. Esse pessoal não vai deixar de cometer crimes. Aí alguns dizem, mas tem adultos utilizando a eles. Então vai aumentar, porque agora os adultos vão usar os de 15 anos. Até que alguém proponha reduzir para 14. Aí vão usar os de 14 anos. Não vai reduzir. É uma questão de sensatez. Segundo, eu sou contra porque nós negamos a esses jovens, quando meninos, uma boa escola. Agora queremos premiá-los com a cadeia ruim. Eu não vejo por que a gente vai querer fazer essa alternativa, a não ser aqueles que perderam seus entes e querem vingança. Esse eu respeito, entendo o sentimento deles. Qualquer um aqui, nenhum de nós aqui pode dizer que não teria esse sentimento e que não defenderia isso. Mas como senador, eu não posso me guiar por isso. Então, nós temos que entender por que essas pessoas estão na criminalidade e o que fazer para a gente resolver isso. E é muito maior o problema do que aumentar o número de jovens na cadeia. É muito maior. Então, é uma insensatez e é uma injustiça. Além disso, o que a gente tem que saber não é se eles são responsáveis ou não, porque até eu acho que são, de certa forma, responsáveis. O que a gente tem que perguntar é se temos um entendimento que eles são recuperáveis ou não.
e aqueles irrecuperáveis que ameaçam a sociedade, caso sejam livres, a gente tem que ter um tratamento especial para eles. Não pode soltar para eles seguirem continuando no crime. Tem maneiras de avaliar os riscos. E terceiro, eu sou contra porque é uma tremenda manipulação da opinião pública ficar a favor disso, querendo ganhar votos ao se sintonizar com a opinião pública. Eu não vou cair nessa. Eu acho que o papel do parlamento é maior do que refletir o humor do momento da população. Não podemos ignorar, tanto que estamos fazendo essa audiência. É prova de que estamos sentindo o humor da população indignada, com razão, com a criminalidade em geral e também de menores. Mas creio que o parlamento não deve cair nessa tentação de atender a opinião pública. Porque, se for assim, vamos atender para outras coisas, entre elas fechar o Congresso. E eu não vi ninguém propor isso ainda, mas está na cabeça do povo. Mas seria um equívoco se isso fosse feito, porque já tentamos e deu errado. E se tentarmos agora reduzir a maioridade, vai dar errado de novo. E daqui a 10, 15, 20 anos, viram alguns defenderem, porque todo mundo vai esquecer que era 18. Todo mundo vai achar que sempre foi 16. Aí vão propor 15, depois 14. Até que chega um dia que vão querer fazer algum teste para saber se na barriga da mãe ali tem a possibilidade de um futuro criminoso. E virão propostas de abortar esses entes. Então, eu creio que fico feliz de ver aqui todos com uma posição muito parecida. Eu creio que a gente deve debater mais, deve trazer gente que seja a favor da redução da maioridade penal, a gente deve ouvir essas pessoas. Eu sugiro que tragamos aqui familiares que perderam filhos cometidos, ou parentes cometidos por menores infratores. Estou falando aqueles raros crimes hediondos que são raríssimos. A gente está querendo reduzir, Marisa, a maioridade para todos. Quando são raríssimos os que cometem crimes, especialmente hediondos. Aliás, estava lembrando agora, na história do Brasil, a gente já reduziu a maioridade. Quando precisou pegar um príncipe herdeiro e fazer dele imperador. Reduzimos a maioridade penal do Dom Pedro. Não foi preciso reduzir a maioridade penal de todos os brasileiros, não. Reduziu-se a dele, porque resolvia um problema de legitimidade que a sociedade brasileira vivia sem ter um imperador. Foi um. Talvez a gente tenha que trabalhar a ideia de que alguns indivíduos com menos de 8 anos possam ter sua maioridade penal definida por um conjunto de juízes, por exemplo, por uma instância qualquer, individualizado. E aí eu deixo, senador Telmário, com a minha pergunta. Vocês acham que essa possibilidade de permitir-se a maioridade, a declaração da maioridade penal para indivíduos, abriria brecha para a gente reduzir a maioridade penal para todos? Seria uma abertura de brecha? Ou não? Ou não seria realmente a maneira de calar muitos dizendo, realmente existem crimes e meninos criminosos que nós temos que tratar diferente do conjunto? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se achar que isso seria um caminho, se, os que disserem não, não precisa pegar a segunda pergunta. Se achar que isso é um caminho, que não tem perigo, como fazer isso? Qual seria a autoridade para declarar maioridade penal individualizada conforme as características psicológicas, inclusive, de violência, os desvios que tenham algumas crianças e o crime que tenham cometido. Eu até quero dizer que eu penso mais na característica dela para cometer crimes depois do que no fato do crime cometido antes. Que o crime cometido antes, a gente vai agir mais por vingança. O risco de crime posterior, aí a gente vai agir por segurança. Então, essas são as duas perguntas que eu deixo, sendo que para quem responder não a primeira, a segunda cai. É isso, senhor Telmário.